dia, parabéns, Ivan, parabéns, Kaique, Luísa, Débora. Bom dia a todos, todas, todes. Estou muito feliz de estar aqui, estou emocionado já com todas as falas. E Ubuntu, para quem não conhece, é uma palavra da filosofia africana que, em tradução livre, quer dizer eu sou porque todos nós somos, uma filosofia que reconhece a humanidade de todas as pessoas, que todos nós somos importantes. Bom, eu, ouvindo aqui todos os exemplos, né, das pessoas que trouxeram das empresas, Kaique primeiro, Luísa, Débora depois, e aí entendi por que o Ivan me deixou por último, né, Ivan, no painel. Eu sou o exemplo do que oportunidades foi que eles trouxeram, né, apresentaram as oportunidades que as empresas deles geram para a diversidade e inclusão. Eu sou esse exemplo do que essas oportunidades podem fazer na vida de uma pessoa. Hoje, né, sou várias coisas, uma delas sou professora também de diversidade e inclusão, sou palestrante, e quando eu falo diversidade e inclusão, eu me apresento, prazer, eu sou a diversidade. Porque eu sou diversidade desde que eu nasci mulher e negra. Só que a gente fala de diversidade e inclusão é muito recente, né? Como todo já passou aqui o primeiro painel, né, do ambiental, então a gente começou a falar primeiro de sustentabilidade lá nos anos 90, depois de 2005, veio esse conceito, né, do ESG, do quem se importa ganha. E aí que a gente começou a falar um pouquinho mais das questões, né, do S ali, do social, então entrou um pouquinho de diversidade. Mas aqui no Brasil a gente consegue entender que diversidade, na real, a gente começou a falar há 5 anos atrás. E, na verdade, aconteceu esse boom no meio da pandemia com o processo de trainee da Magalu, o qual eu tive o prazer, do ano passado, né, a fazer um treinamento com a segunda turma de trainee da Magalu, das ações afirmativas de negros. Eu gosto de trazer sempre a minha história, demonstrando, né, por que a oportunidade é importante para as pessoas que são da diversidade? Primeiro, o Ivan trouxe aqui a questão, né, de não somos descendentes de escravos, né? Só que tudo que eu aprendi na escola é que eu era, sim, né, descendente de escravo. Eu ouvia piadinhas de que o 13 de maio, para mim, era horrível, porque as pessoas diziam, olha que a Lei Áurea pode ser revogada, a Lei Áurea foi assinada a lápis, daqui a pouco pode voltar a lei da escravidão, e quando começavam a falar dos escravos, eu tinha vontade de ir para debaixo da mesa, e todo mundo me olhava torto. Eu era chamada de feia a todo momento. As crianças iam brincar, né, no intervalo, no recreio, eu pedia para brincar e diziam para mim assim, não, tu não pode, tu é preto e tem o cabelo duro. Né? Eu cresci sendo chamada de filha da empregada, a minha infância inteirinha foi isso, e na adolescência a minha mãe conquistou um trabalho de gari na prefeitura da cidade. E aí quem me chamava de filha da empregada, automaticamente, né, começou a me chamar de filha da lixeira. Eu morava numa casa de uma vila, né, de chão batido, sem luz elétrica, sem água encanada, sem saneamento básico. E aí, quando a mãe conquistou esse trabalho de gari, a nossa vida financeira, né, meu e da minha família, teve um up, porque a gente conseguiu se mudar para um local que a gente dizia que era onde a civilização chegou. Porque tinha um endereço que onde as cartas chegavam, tinha luz elétrica, nosso maior, meu e das minhas irmãs, nosso maior luxo era poder tomar banho de chuveiro. Mas nesse momento eu consegui conhecer, né, um grande talento que eu tinha. Eu comecei a assistir televisão, né, porque eu já tinha luz elétrica, e o que me chamava a atenção na TV eram os noticiários de política e economia. A gente está falando lá de anos 80, então eu presenciei, né, o final da ditadura militar, a campanha para diretas já, enfim. E eu sempre estudando muito, que era para mim como se um hobby, que eu não tinha muita coisa para fazer, então estudar, né, era o que eu gostava de fazer. A minha vida foi transformada por uma oportunidade, uma grande oportunidade, que naquela época a gente não tinha tantas oportunidades como vocês apresentaram aqui. Mas quando uma oportunidade passou na minha frente, eu realmente logo lacei essa oportunidade e fui. Eu recebi, né, fui contemplada
com uma bolsa de estudos na melhor escola da cidade. Claro, houve todo um concurso, enfim, né? Fui contemplada com essa bolsa de estudos, cheguei na escola com um estigma de filha da lixeira, né? E uma das poucas pessoas negras numa escola de mais de 5.000 alunos. Nessa escola, eu costumo dizer que eu vivi o céu e o inferno. Aí, graças a Deus, eu optei por ficar com o céu. Mas o céu era estar num ambiente tão suntuoso, tão diferente da minha realidade. A entrada da escola imitava um castelinho medieval, então eu ficava, nossa, maravilhada. E no banheiro, o banheiro era lindo. Eu vinha da escola pública, no banheiro não tinha nem porta, né? Então, imaginem vocês. E na escola, eu tinha uma atenção grande dos professores que adoram bons alunos, né? Eu era essa boa aluna. E com eles eu conseguia falar sobre os assuntos que eu gostava, que era política e economia, porque os adolescentes da minha época não estavam nem aí, na minha família ninguém sabia que bicho era esse. O inferno ficava por conta do preconceito social e racial fortíssimo, né, que eu tinha. Todos os dias, para chegar até a sala de aula, eu enfrentava grupinhos de meninos fazendo sons de macaco enquanto eu passava. Sim, ha, 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 era isso. Eu baixava a cabeça, chorava, né, e ia para a sala de aula. Não tinha coragem de falar com os professores, nem com os poucos amigos que eu tinha na escola a respeito, porque era muito comum naquela época que injúria racial, racismo era um crime, não era um crime. Quem, né, passava por um ato racista que ficava com vergonha, não era o contrário. Então, eu não falava para ninguém. Eu fui falar com meus professores quando, em um determinado momento, eu passei até aula pela manhã e pela tarde, eu não tinha dinheiro, né, para ir para casa. Né, para casa, almoçar, depois voltar para a escola. Eles me deram a ideia de ir para a biblioteca, né, enquanto almoçava alguma coisa, comia um lanche, ia à biblioteca e esperava a aula do turno da tarde. E aí, né, eu me deparei com os livros de psicologia, que hoje se chamam autoajuda. E comecei a devorar aqueles livros e entendi algo que hoje acho que quase todo mundo sabe, né? A questão do autoconhecimento. Eu não posso fazer nada com o que o outro faz, mas eu posso mudar a minha atitude em relação ao outro. E eu realmente mudei a minha vida, eu me tornei protagonista da minha história. Saí daquela escola decidida que eu seria economista. Virei motivos de piada, porque as pessoas olhavam para mim, nossa, como a filha da lixeira vai estudar ser economista? Hoje, eu sou considerada uma das pessoas, né, 50 mais criativos do Brasil. As pessoas me chamam de, nossa, como tu é genial, e eu demonstro, que bom, obrigada, sim, eu sou genial. Mas só quantas pessoas, assim como eu, ainda existem nas favelas e nas vilas que não tiveram a oportunidade que eu tive. Por isso que é tão importante dar oportunidade para as pessoas. Diversidade é número, inclusão é qualidade. Diversidade é chamar para festa, inclusão é chamar para dançar. Diversidade é como se fazer um jantar, onde todas as pessoas diversas são convidadas. Inclusão é deixar que essas pessoas todas falem. E criar um sentimento de pertencimento, que foi que muitos colegas aqui trouxeram, é realmente dar voz a essas pessoas, e que elas possam ser escutadas e ouvidas. Né? Ouvir é um sentido da audição, é automático, pode entrar no ouvido e sair no outro, mas escutar realmente é um processo cognitivo, onde eu vou escutar a história dessas pessoas e vou entender, sim, por que é necessário dar oportunidade para essas pessoas. Eu mudei a minha vida com o poder transformador da educação por uma oportunidade que eu tive, mas não foi só a minha vida, eu mudei a vida da minha família e do meu entorno.